Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, né, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão, antes de pedir a permissão a Deus, peço também para os nossos irmãos aí e irmãs que estão sofrendo pelos flagelos destruidores de Deus, né? Pedindo paz para eles, consciência e muito perdão também. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu gostaria de fazer um convite para irmão, né? Que a partir do dia 25 de janeiro vai passar nos cinemas o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 1 também levará. O filme Nosso Lar 2, né, vai passar nos cinemas. Aqueles que não tiver cinema na sua cidade, procure ir para uma cidade próxima, né, que tenha cinema. Ou senão os shoppings, né? Nos shoppings, geralmente tem cinemas, né, dentro deles. Então, se na sua cidade tiver um shopping, procure saber se tem cinema dentro dele e vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né? E aí os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito. Outro fato também que é importante é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é sobre as guerras, né? Então eu sugiro aqui na questão desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, do autor Allan Kardec, na questão 742, sugiro que a irmã ou o irmão dê uma estudada, né? Não só nessa questão, fazem várias questões lá, seria bom, né, a turma estudar. Deixa eu ver mais livros, pronto. Então, vamos entender. A guerra, ela é uma como os espíritos responderam a Allan Kardec na questão 742, né, que ainda é uma fase do espírito encarnado em humano que ele trabalha muito a sua parte animalesca e não a parte espiritual, né? E a gente tem que diferenciar aqui a parte intelectual da parte intelectual e espiritual. Então vamos entender dessa forma. Na questão de sabedoria, materialmente, a Europa são os povos mais com sabedoria material. Dentro dos Estados Unidos também é a mesma coisa.
no Canadá também. Então, todos os países que eles estão assim, se coloca no top desenvolvido, eles ainda têm uma mentalidade só de sabedoria material, não espiritual, né? Então, por isso que é colocado essa forma animalesca ainda desses espíritos encarnados, né? Porque ele não consegue desenvolver a sabedoria espiritual, né? E aí é tudo em guerra, porque ainda vive nessa vida animalesca, né? Porque o espírito, ele passa, né, nos reinos de átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Então, existe uma transição quando o espírito sai do reino mineral, do reino animal, para ir para o reino animal. Ele vai passar uma transição, isso o Chico Xavier explica. Ele passa numa transição, né? Ele vai para um planeta, né, de animais. Nesse planeta, é um planeta que eles andam, eles têm 4 patas, porém andam de 2 patas, né? E aí ele vai fazer todo esse processo de transição para ele adentrar no planeta no reino nominal. E aí, quando ele entra no reino nominal, ele vai desenvolver esse lado de instinto dele, que é a inteligência ainda material, porque o que é o espírito? O espírito, ele é o princípio inteligente e inteligência quântica. Ele vai passar pelos reinos para desenvolver essa consciência, até ter essa consciência cósmica do Mestre Jesus de Nazaré, né? Então, é nesse contexto, né, que ele vai desenvolver. E aí, ele está preso ainda, porque ele está só preso à inteligência material. O lado intelectual dele é só esse, né? É a mesma coisa. A gente vai pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem cursos universitários, tem mestrado, doutorado, vários títulos, porém, ela defende aborto, ela defende eutanásia. Então, o que ela tem de conhecimento? Só a inteligência material, ela não tem inteligência espiritual, ela não desenvolveu ainda. Então, essa que é a diferença. Que aí a gente pega um exemplo. O próprio Chico Xavier, ele tinha a 3ª série primária. 3ª série primária, deixou aí mais de 500 livros escritos, né? Então, a inteligência material, ele não estava preso a isso. Ele já passou por isso e desenvolveu e está desenvolvendo a inteligência espiritual. E quando a gente desenvolve a inteligência espiritual, a gente está elevando a nossa moralidade, elevando a nossa moral. E quando a gente se eleva moralmente, a gente não pratica a guerra, a gente vai praticar a paz. Por quê? Aqueles que praticam guerras são aqueles de baixa moral, porque ainda estão presos ainda a inteligência material. Tem outro exemplo também. Isso é trazido pelo Humberto de Campos, né? Eu estou só colocando sobre inteligência intelectual e inteligência espiritual, só para ter essa diferença em relação à guerra. Humberto de Campos trouxe um relato, né, de um espírito de uma mãe. Então a mãe encarnou, o espírito dessa mãe encarnou, teve o filho e tal. E esse filho se tornou um advogado. Então a vida dele era restrita a ganhar dinheiro. Não importa como ele ganhava dinheiro, ele não trabalhava, ele não ajudava ninguém, não fazia nada, né, para o próximo.
E a mãe dele, o espírito da mãe dele, faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual. Quando chega lá no mundo espiritual, depois de algum tempo, o espírito do filho dela também vai. Só que ele vai para umas colônias de baixa elevação. E aí, o espírito dele não consegue levantar a cabeça dele fica no chão. Aí o espírito da mãe dele vai lá, vê que ele está daquele jeito, chama assim, espíritos evoluídos para ver se conseguir resolver o problema dele, né? E aí os espíritos faz o que tem que fazer e fala, ele não tem jeito. O jeito dele vai ser fazendo o quê? Encarnações, né? Porque ele não conseguia levantar a cabeça. Então ele encarnou com essa doença de ter uma cabeça grande demais, né? E aí ele foi para ele fazer as encarnações, o espírito dele tinha fazer todo esse trabalho para ele ficar equilibrado, né? Por quê? Ele estava muito preso à matéria, à inteligência material, né? E quando o espírito, ele é espírito, cada um de nós aqui somos espíritos, estamos aqui encarnados e vamos retornar para o mundo espiritual, independente do nosso grau evolutivo ou não, né? E aí, lá nós vamos levar o nosso hálito mental, o que nós fizemos, tá? Aqui, o que nós somos, nós vamos levar isso, mais nada. Então, o hálito mental dele estava lá embaixo, por isso que ele estava em colônias baixas e ele teve esse problema. Então, para ele desenvolver esse problema, ele teve que passar por várias encarnações. Então, esse é um problema, né, das pessoas que só utilizam a inteligência material. E para utilizar a inteligência material, ele está ainda vivendo, porque nós temos o espírito, ele tem corpos. Então ele tem o átimo, ele tem a centelha luminosa, né? Ele tem o búdico, né, que é onde é a parte mais evoluída do espírito, e é onde, quando o Mestre Jesus estava encarnado, ele ficava, né, utilizando esse corpo. E nós temos o mental superior, né, onde é o momento onde nós estudamos, ficamos em meditações, em prece e praticando causas nobres. É o momento que nós utilizamos o mental superior. E o mental inferior é o que é? É quando nós pensamos em bobagens. Quando nós estamos só utilizando o instinto, que é comer, né, dormir, brincar, brigar, né? Esse é o momento que nós vivemos. Então, a maioria das pessoas vive no mental inferior, né? O que acontece? Aí nós temos o cordão de ouro que liga o espírito ao perispírito. E nós temos o perispírito. O que é o perispírito? É onde nós guardamos todas as nossas informações, guarda todas as informações que fizemos em todas as encarnações. E é ele que molda, que faz o nosso corpo em cada encarnação. Porque quando o óvulo dentro da mulher, ele se une ao espermatozoide, o perispírito pega aí vai ocorrer milhões de informações maternas e paternas, o perispírito vai formar o corpo do espírito, né? Ponto. E nós temos o cordão de prata. O cordão de prata faz a ligação do perispírito ao corpo físico. E nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele vai fazer a ligação de tudo que nós fazemos aqui do corpo físico, passando para o perispírito, por isso que vai guardar as informações, e o perispírito passa de volta, né, para a gente. Então, se eu pratico causas boas, eu vou ter momentos bons na minha vida. Se eu pratico causas erradas, eu vou ter problema de saúde, problema econômico, e isso é passado do perispírito para o duplo etérico, o duplo etérico passa para a gente, para o nosso corpo, né?
E o duplo etérico também, ele tem 48 horas depois que o espírito, o cordão de prata do espírito é rompido ou desligado no corpo físico. Aí ele não tem mais vida, o espírito acabou a vida dele aqui, né? Então, e o cordão de prata está ligado no chakra coronário, porque aqui, ó, no meio da nossa cabeça, aqui o chakra coronário. Então, o duplo etérico ele faz isso. Aí tem os chakras, né? E tem os órgãos, tem o nosso corpo, né? Então, as pessoas utilizam mais, né? Por isso que erram mais o seu lado do mental inferior, né? Então, quanto mais eu utilizo mais o mental inferior, eu vou ter problemas, eu vou ter só instinto, eu vou partir para a guerra. Então ninguém pode falar nada comigo que eu vou agredir a pessoa, né? Então é nesse contexto que é colocado, né? As guerras, ela vem por aí, né? Vem para aqueles que estão ainda vivendo ainda essa parte animalesca e não trabalha essa parte espiritual, a inteligência espiritual. O que acontece? Na guerra nós vamos ter culpados, né? Como eu já sempre eu coloco, tudo que existe na nossa vida aqui é uma causa e efeito. Se eu pratico causas boas, eu vou ter causas nobres, eu vou ter esse retorno para mim. Se eu pratico causas negativa, eu vou ter negatividade na minha vida, eu vou ter doenças, eu vou ter problema econômico, eu vou ter nada na minha vida dar certo, né? Então, tudo é uma causa e efeito. Nessa causa e efeito, numa guerra, né? Quem são os responsáveis por aquela guerra quando matam uma pessoa? Então, é um exemplo. Se eu não vou ter que sair fora dessa. Uma pessoa vai para a guerra, né? E ela tá na guerra lá lutando. E ela mata o seu adversário. Ela não pela lei de Deus, ela não é responsável assim. Ela não vai ter que passar pela resgate daquele erro dela. Ela vai, a única coisa que ela vai atrair para ela é obsessores, que os obsessores vão fazer o que quiser com ela. Mas ela não tem essa obrigação de resgatar essa morte, né? Porque ela está ali mandada para se defender, né? Nesse contexto. Agora, se ela pegar, no caso, ela castigar, né, as pessoas antes de matar, né? Pegar os prisioneiros, só castigar, ela vai arcar com aquilo, né? Agora, quem são os culpados de uma guerra? São os promotores das guerras. Então, você vai ter um promotor de guerra, então você vai ter os presidentes, aqueles e os governantes, né? Que realmente são causadores da guerra e vão arcar com isso. Então, eu vou citar um exemplo aqui, do Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes. O espírito Bezerra de Menezes, o que acontece? Ele tem uma visão, né? Ele está sentado na varanda dele, estava encarnado como Bezerra de Menezes. Ele tem uma visão na varanda dele que ele volta ao passado, que ele foi um presidente de um país de capela. Olha só, ele foi um presidente de um país de capela e estava em guerra. E ele autoriza a bomba atômica lá. E aí, por causa dessa bomba atômica, né, e essa guerra, os espíritos foram expulsos lá de capela e vieram aqui para o planeta Terra. E ele, antes dele vir para o planeta Terra, ele foi para, se não me engano, para Saturno.
né? E lá, Saturno ou Vênus, e lá, acho que é Saturno, e lá ele quando era muito atrasado, né? O planeta Saturno. E lá ele foi e ficou lá, e depois ele vem para cá, né? Aí ele vem para cá, encarna como Zaqueu, né? Que nós só temos esse, que foi que ele era um publicano, né? E quando vê Jesus, né, em cima de uma árvore, ele desce, Zaqueu, né? E Jesus janta na casa dele, dorme lá na casa dele, ele se torna um discípulo do Mestre Jesus de Nazaré. Aí ele vai para a África, lá ele é morto, né, o Zaqueu, né, e depois ele vem com o espírito de Bezerra de Menezes. Aí ele encarna, faz todo o trabalho como espírito de Bezerra de Menezes, e aí a Maria de Nazaré convida ele para ele ir fazer parte num grau mais evolutivo espiritual, isso quando ele já vai para o mundo espiritual como o espírito de Bezerra de Menezes. Convida ele para ele fazer parte, né, de um lado mais elevado. Ele fala que não, ele recusa, porque ele tinha um compromisso ainda com os espíritos aqui, porque os espíritos estão aqui por causa dessa bomba que ele soltou lá que ele autorizou lá em Capela, né? E aí ele pede perdão, né? E aí, quando a Maria de Nazaré manda o recado para ele, dizendo que tudo bem, ela aceita essa negativa dele, mas ele tinha que fazer aqui na Terra, fazer duas atividades. A primeira, organizar, né, espiritualmente e materialmente uma organização médica. Então tem a AME, né, que é uma organização médica, vem pela pela doutora, o espírito dela agora é a doutora Marlene, né, que construiu, tá aí, e ele construiu uma organização espiritual médica para cuidar das pessoas espiritualmente também, né? E a outra opção que ela deu para ele, que 3.000 espíritos iam entrar pela falange dele. Então são 3.000 espíritos médicos que entram na falange dele. Por isso tem muito, vai em qualquer templo espiritual, tem Bezerra de Menezes, que não é o espírito Bezerra de Menezes, essa falange que entrou de 3.000 espíritos, né? Parece-me que onde que ele se apresentava era através do Chico Xavier e de Divaldo, né? O espírito Bezerra de Menezes. Então é isso, né? Então o espírito, ele só eles só são cobrados aqueles espíritos que promovem a guerra. Os soldados que estão ali na guerra, eles só vão ter só resgate quando eles torturam os seus adversários, né? Então é nesse contexto. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, né? O próximo tema, no próximo sábado, é o natimorto, né? O que é o natimorto? É um aborto espontâneo, né? Então nós somos assim, vamos entender, nós temos 3 tipos de aborto. O aborto criminoso, né? Que a pessoa vai lá e faz o aborto, mata o feto. O aborto quando é para salvar a mãe. E o aborto espontâneo é aquele aborto que a mulher tem, né? E essa criança é perdida. Então, existem vários fatores para esse aborto espontâneo, que é chamado natimorto, né? O primeiro deles, que eu acho que é muito pouco, que aí eu vou citar o caso do Chico Xavier, é quando um espírito está naquele corpo, mas aquele corpo não ele está muito evoluído para aquele corpo, e aquele corpo não é suficiente para ele, né? Então ele vai ter que ter outro corpo. Aí, como ele necessita ter aquele tempo de encarnação, né? Ele no caso, acontece o aborto, né?
aborto espontâneo, aí surge, aí fazem outro corpo para ele encarnar. Quando uma mulher às vezes tem um aborto espontâneo e daqui a pouco ela está grávida, né? Isso acontece. E no caso aconteceu com Chico Xavier. Então ele teve que morrer de novo, né, dentro do ventre da mãe e voltar de novo com outro corpo, porque aquele corpo não ia aguentar a mediunidade dele. E aí temos os casos mais frequentes, que são as mulheres que abortam, tá? Que passa pelo natimorto, né? As mulheres que abortaram em encarnações passadas, ou até nessa encarnação, ela vai passar por natimorto se ela quiser engravidar de novo. Por quê? Porque é um dos resgates dela. Então a mulher que pratica aborto, tá? Ela tem algumas consequências. Primeira, depressão, ansiedade, câncer de útero, câncer de mama. Ela pode ter surdez, ser cega, né, e ser muda. No caso de ser cega e muda, tem uma história do Divaldo, que ele falou, uma moça na Bahia, né, era amante de uma pessoa, né, ficou grávida 12 vezes, fez 12 abortos, aí ela teve câncer no útero, né, aí ela faleceu, voltou de novo a encarnar, isso na Bahia mesmo. Quando ela volta a encarnar, ela encarna cega, muda e surda, por causa dos 12 abortos dela. Então, essas consequências e o natimorto. O natimorto, por que acontece o natimorto? No caso delas. Porque ela vai passar por um sofrimento de um espírito que necessitava encarnar naquele momento, então ele não sabe quando ele vai voltar a encarnar para resgatar aquele erro dele. Então ela atrapalha isso. Ele faz sofrer por causa disso, vai virar até o obsessor dela. E quem causa depressão, ansiedade, câncer de útero e de mama são os obsessores que ela matou, né, no aborto, né? Então essa pessoa ela vai ter problemas, né? Então, se ela fez sofrer, ela vai sofrer. E aí é o marido que vai sofrer também, a família. Essas pessoas que estão sofrendo, talvez já fizeram parte de abortos, né? Então, leva esse sofrimento. O outro tipo de ter esse natimorto é que eutanásia. Esse é um problema. Então as pessoas veem assim, uma pessoa sofrendo. Mas existe a lei de Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? Antes e depois. Só que o que acontece? Nós temos um dia para nascer, uma hora para retornar para o mundo espiritual. O nosso retorno para o mundo espiritual, ele pode variar mediante o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Se eu uso meu corpo para drogas, para bebidas, para esses vícios, sexo e outras coisas erradas, eu vou mais cedo para o mundo espiritual. Então, exemplo, se eu tinha que retornar com 80 anos, vou retornar com 50, 40 anos. Agora, se eu começo a praticar causas nobres, eu vou ter moratória. Moratória é ter mais vida, mais tempo de vida. Então, por isso que muita gente aqui que deveria chegar aos 60, 70 anos, está chegando a 80, 90, 100 anos, são moratórias que ele recebe. Porque ele conseguiu cuidar do corpo dele físico e do espiritual. Ponto. Voltando à eutanásia. A eutanásia, né, por mais que a pessoa sofra, porque ninguém sofre à toa, ninguém aqui é inocente. Um retardado, um espírito está encarnado com uma pessoa retardada, não é inocente porque ele praticou muita coisa errada no passado, né? Uma pessoa cega, surda e muda, ela também não é inocente porque ela fez muitas coisas erradas no passado. Então ninguém é inocente. Então, se a pessoa está sofrendo,
ali, tá numa cama lá, ela tem que esperar, não pode ter eutanásia para tirar a vida dela, né? Então, quem comete eutanásia, ela vai sofrer no natimorto. Então, ela vai sofrer sendo a mãe, pai, avós, por quê? Praticaram eutanásia na vida passada. Então, quem pratica eutanásia, aquele que sofreu eutanásia, o tempo dele, se era para ficar 2, 3, 4, 5 anos a mais de vida, não vai ter. Então, é por isso que, às vezes, uma criança vai morrer no ventre da mãe, porque ele tem que cumprir aquele tempo, ou ele vai ter 2, 3 anos, 4, 5 anos, que não tem nada a ver com o natimorto, né? O natimorto é só dentro do ventre da mãe. E aí leva a sofrimento, aí a mãe começa a sofrer, o pai, porque isso, porque aquilo, né? Por quê? Porque praticou eutanásia em outra encarnação, né? Então é nesse contexto que eu vou falar sobre o natimorto. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.